De que lado estás? O véu foi rasgado e acabamos de cantar aqui. Toda a gente sabe que o véu foi rasgado. Todo o filho de Deus sabe que o véu foi rasgado de alto a baixo e que nós agora temos livre acesso à presença de Deus. Nós agora podemos estar na sala do trono, diante de Deus, apresentando tudo aquilo que está no nosso coração. Não temos que esperar pelo sumo sacerdote, que só lá podia ir uma vez por ano. Quem é que não sabe isto? Então como é que eu posso ir falar e dizer de que lado estás? Logicamente que já não há lado, é o que as pessoas vão dizer. Já não há lado, nem lado de cá, nem lado de lá, porque o véu foi para baixo. O véu rasgou-se de alto a baixo, certo? Só que há um mas. E é sobre esse mas que eu gostaria de partilhar convosco nesta manhã. Nós na sala do trono ficamos diante do Senhor dos Senhores, diante do Rei dos Reis, diante do Santo, que é todo santo, e na sala do trono nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Tudo à nossa disposição. Creio que a Cristina no domingo passado também falou. Se não foi neste, foi no outro. Muitas vezes só temos que pegar. Nós só temos que agarrar aquilo que está disponível para cada um de nós. Na sala do trono, ouçam, há cura. Na sala do trono, há bênção. Na sala do trono, há poder libertador. Na sala do trono, há amor em abundância. Na sala do trono, há paz. Amém. E na sala do trono existe a adoração a Deus continuamente. Amém. Amém. Diante daquele que tem todo o poder e ao qual todo o joelho se dobrará, confessando que Ele é o Senhor. Amém. E sabem, meus irmãos, não há nada que alguém possa levantar diante da tua vida que cria barreira entre ti e a sala do trono, ou o lugar santíssimo, o santo dos santos. Jesus eliminou toda e qualquer barreira. Por isso, o véu não existe mais. Amém! O véu não existe mais. O véu que nos separava já não nos separa mais. Já não nos separa mais. Nós agora podemos estar na presença de Deus, sem qualquer sentimento de culpa, de inferioridade, de medo, de condenação. Não, porque Jesus, Ele nos justificou diante do Deus Pai. E por isso, nesta manhã, nós podemos tomar a ceia, nós podemos lembrar a sua morte, nós podemos lembrar que Ele verteu o seu sangue, que Ele sofreu na realidade. Ele não fez, não, Jesus era Deus. Não, Jesus como homem sofreu naquela cruz. Quando a coroa de espinhos lhe foi cravada, quando o chicote lhe foi dado nas suas costas, doeu e doeu a sério. Mas pelo gozo que lhe estava proposto, pelo gozo, qual era esse gozo? De ver cada um de nós, de ver a Paula, o Eliseu, de ver a Cristina, a outra Cristina também, Cristina ao quadrado, o Jorge, o Ruben, o gozo que ele tinha ao olhar e poder ver cada um de nós a sermos justificados pelo seu sangue. Amém. Redimidos pelo seu sangue. Amém. Romanos 5, 1 e 2 diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada, ouçam,
pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Ouçam, onde é que temos que estar firmes? Nesta graça que nos foi concedida. Não é na lei. Há gente que tem a lei na ponta da língua para apontar seja a quem for. Há gente que para tudo e mais alguma coisa tem a lei sempre pronta na ponta da língua. Mas ouçam, Jesus Cristo não veio abolir a lei. Jesus Cristo veio cumprir a lei na sua totalidade e dar-nos a sua graça e a sua misericórdia, para que nós possamos estar agora diante de Deus Pai, sem qualquer sentimento de culpa ou condenação. É porque somos perfeitos, fez-nos. Não, não somos perfeitos. Erramos. Às vezes erramos à grande, mas ainda assim, o sangue de Jesus continua lá a justificar-nos diante de Deus Pai. Amém? É como se o véu, para alguns que não conseguem ver o lado de lá, ver a sala do trono, ou melhor, sentirem-se na sala do trono, é como se o véu ainda existisse. É como se essa cortina ainda existisse. E a cortina era bem grossa, era bem espessa, não era, nem luz passava por essa cortina, quanto mais sombras ou fosse o que fosse, não passava nada por essa cortina. E alguns de nós, em certos momentos da nossa vida, eu não digo que é sempre, mas em certos momentos da nossa vida, vivemos como se estivéssemos do lado de cá da cortina, do lado de cá desse véu bem espesso. E porquê? Deixem-me dar-vos alguns exemplos rapidamente. Não tenho muito tempo, mas eu prometo que vou ser breve. Em primeiro lugar, por causa das circunstâncias à nossa volta, como eu já disse, muitas vezes nós perdemos o foco. E perdemos o foco porquê? Porque as circunstâncias à nossa volta tiram tanto da nossa vida, consomem tanto da nossa vida, que o nosso foco facilmente se dirige para essas circunstâncias à nossa volta. Não é porque nós queremos, mas muitas vezes porque nos deixamos ir. Não é porque nós não sabemos, porque nós sabemos onde devemos ter o nosso foco, mas muitas vezes nem nos apercebemos que o nosso foco tomou outro rumo. E quando nós nos focamos nas circunstâncias que estão à nossa volta, nós dificilmente conseguimos ver aquilo que Deus tem para nós no meio dessas circunstâncias. Alô, igreja? Outra razão, as vozes que se levantam à nossa volta. E às vezes elas são tantas, e com um som tão alto, que nos impedem de ouvir a voz de Deus, que habita dentro de nós através do Espírito Santo. Amém? Ele habita em nós. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós. Mas alguns chegam a uma altura em que pensam, não, ele não habita em mim, porque se ele habitasse em mim, ele falava mais comigo. Ele fala. Nós às vezes é que não ouvimos, porque estamos a ouvir todas as outras vozes à nossa volta. E essas vozes, por vezes, elas fazem um ruído tão grande, que a nossa cabeça fica meio... Vocês já viram esta imagem de alguém quando está no meio de um ruído e que fica? É como muitas vezes nós nos sentimos. Baralhados, confusos, sem conseguir raciocinar da forma correta, sem conseguir pôr as coisas da forma correta. E às vezes até chega a sair palavras da nossa boca como: se Deus me amasse mesmo, Ele não permitiria que isto viesse à minha vida. Ouve a voz de Deus, ouve a voz do Espírito Santo que habita dentro de ti e foca-te nela. Irradia todas as outras vozes que se levantam à tua volta como ruído para te perturbar,
para te impedir de ouvir aquilo que Deus tem para a tua vida. Podes nesse momento não compreender certas coisas, mas uma coisa eu te garanto, mais à frente tu vais perceber e tu vais entender e vais dizer assim: eia, que burro que eu fui, que palerma que eu fui, como é que eu consegui duvidar sobre disto e daquilo, e agora estou onde estou, cheguei onde cheguei, da forma como cheguei. Olhem, se eu tivesse decidido por mim outra coisa, eu não sei onde estaria agora. Amém. Acontece muitas vezes devido a algumas memórias do passado. Memórias que paralisam a nossa mente e a nossa ação. Memórias essas que nos impedem de nós agirmos em conformidade com aquilo que Deus nos pede. Anulamos todas as outras antes, ok, eu ouço o Espírito de Deus, mas mesmo depois de ouvir o Espírito de Deus, algumas das memórias podem nos impedir. Memórias que marcaram a nossa vida negativamente, que marcaram a nossa vida de alguma forma, que se marcaram, que deixaram marcas. Então ouve, meu irmão e minha irmã, trata dessas marcas, livra-te dessas marcas, para que possas, na verdade, ouvir a voz de Deus e não ficares paralisado, mas obedeceres à voz de Deus. Enquanto não lidares com essas marcas, dificilmente vais ter capacidade para agir em conformidade. Outra, algumas experiências menos boas que possamos ter vivido, que nos acabam por atrofiar o nosso caminhar. Caminhamos, mas caminhamos um bocadinho mancos, ou caminhamos um bocadinho enviosados, e caminhar a direito é diferente de caminhar a coxear ou de caminhar enviosado. Eu posso lá chegar, mas vou demorar mais tempo. E Deus não quer que eu demore mais tempo. Deus quer que eu caminhe em linha reta. Amém? E por último, em relação a esta situação, por causa das contrariedades que por vezes surgem e que nos convencem que até já não vale a pena lutar mais. Sabem uma coisa, meus irmãos? Às vezes já dei comigo a pensar e a dizer: ó Deus, se tu nos perguntasses antes de permitires que alguma coisa viesse à nossa vida e dissesses: olha, como é que é? Queres esta ou queres aquela? Queres que eu permita que venha isto ou permita que venha aquilo? Estão-me a fazer entender? Ouçam, iria ser uma catástrofe. Iria ser uma catástrofe, porque nós não iríamos saber escolher. Então, se Deus permite que certas coisas chegam à nossa vida, que não são agradáveis, as coisas boas nem discutimos, certo? Nem é tema de discussão. Mas coisas menos agradáveis que surgem à nossa vida e que vêm até à nossa vida, e se vêm, elas vêm com a permissão de Deus. Então, se vêm à nossa vida e com a permissão de Deus, ouçam, meus irmãos, só há um caminho que nós temos a fazer. Deus, em primeiro lugar, eu sei que tu vais dar a força, me vais dar a capacidade, vais estar ao meu lado sempre e vais-me ajudar a ultrapassar esta situação, seja ela de que ordem for. E eu não vou mencionar situação nenhuma, mas seja ela de que ordem for, e eu confiar e acreditar e ter a plena certeza de que Ele está comigo sempre, mesmo nessas alturas. Já aqui foi dito isso também, mesmo nas alturas em que essas coisas menos boas chegam à nossa vida. Ele está lá sempre. E Ele não está lá simplesmente para estar presente. Ele está lá para nos ajudar, para nos pegar na mão quando precisa, quando precisamos, e algumas vezes até para nos pegar ao colo. Quando vê que nós não conseguimos caminhar, Ele pega-nos ao colo e leva-nos ao colo. Então, meu irmão, minha irmã, em situações dessas, nunca saia da tua boca:
já não vale a pena. Vale sempre a pena, porque Jesus Cristo, Ele está contigo. Amém. Ele está contigo. E se está conosco, Ele leva-nos ao lugar da vitória. Ah, mas qual é o lugar da vitória? Deixa isso com Deus. Deixa isso com Deus. Mas uma coisa te garanto, Ele leva-te ao lugar da vitória. Já ouvi de algumas pessoas dizerem-me na cara, se isto veio à minha vida, é porque Deus assim permitiu e Deus assim quis. E se Ele quis, então eu tenho que viver com isto, eu tenho que carregar esta mochila às minhas costas, eu tenho que carregar este fardo e tenho que me conformar. Não, não e não. Amém. Esperava ouvir uns améns mais fortes. Não, não e não. Isto veio à minha vida, Deus, ajuda-me a aprender aquilo que eu tenho que aprender. E o mais rapidamente, para passar de nível. E isto sair da minha vida e eu poder alcançar vitória. Às vezes leva dias, outras vezes leva meses, outras vezes leva anos. E se nós fôssemos, não vamos ter tempo, ver alguns exemplos da Bíblia. E a Cristina, eu creio que, a pastora Cristina, creio que ela falou no domingo passado e deu alguns exemplos. Se não foi neste também, foi no outro. Então é verdade, meus irmãos, que Deus permite que muitas situações surjam na nossa vida, mas Ele sempre nos dá a forma de as ultrapassarmos em cada batalha e em cada luta. Josué 1,5 diz o seguinte: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Moisés era uma coisa, agora eu e todos nós conhecemos esta história, todos nós conhecemos a situação de Josué quando lhe foi colocado o desafio que foi colocado à frente dele. O que é que Deus disse? Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ouçam, meus irmãos, isso é mais que suficiente para trazer paz ao nosso coração, para trazer descanso à nossa vida, para trazer confiança à nossa vida e nós podermos ficar, não, Ele não me desampara, Ele não me deixa, então eu vou em frente e eu não vou temer nada, nada, nada. Todas estas coisas que eu acabei de mencionar, elas podem contribuir e sabem, eu não costuro, mas eu até sei dar uns pontinhos. Isto não é só para as mulheres, hein? E ainda na semana passada, não na semana passada, foi num domingo, no último domingo que eu não estive, foi há 15 dias, exato. Eu estava fora de Lisboa e estava num lugar onde eu precisava que o cinto me segurasse as calças e eu estou um bocadinho mais magro, não parece, mas estou. E o cinto que eu tinha levado era um cinto que já estava, não era destes assim, era daqueles de tecido, não é tecido, pronto, não era, estão a ver, daqueles que estica, daqueles que, pronto, não é elástico, era de sisal ou uma coisa assim desse género, pronto, esqueçam, é. E eu pensei, mas eu vou andar assim, isto não dá de maneira nenhuma. Espera aí, eu sei que há ali uma caixa de costura, sei que há ali agulhas e linha. Eu arranjei maneira de pôr o cinto, a pôr nas calças e apertou bem e já não me caíam as calças. Portanto, isto só para dizer-vos o seguinte. Não vou falar de cintos agora, mas só para vos dizer o seguinte. Tudo isto que eu acabei de falar pode contribuir para que o ponto que é usado, e nisso agora eu já não percebo tanto, mas há vários tipos de pontos, e há pontos que são usados em tecidos que o tecido pode romper por qualquer lado, mas no sítio onde ele foi cozido nunca mais vai descozer. Certo ou errado? Então todas estas coisas que eu vos acabei de falar contribuem para fazer esse ponto no rasgar do véu. Estão-me a fazer entender? Dá ali o ponto e fica ali o véu outra vez à nossa frente, que nos impedem de ver a graça de Deus, o favor de Deus, a presença de Deus e tudo aquilo inerente à sua presença na nossa vida.
E o que é que faz? Impedem-nos de ver e viver na presença de Deus. Continuamente, como aqui já foi dito. Impedem-nos de ver e viver na graça de Deus. Impedem-nos de ver e viver o amor de Deus. E impedem-nos de ver e viver nos braços do Pai. Ouçam, e Ele gosta mesmo de nos abraçar. Ele gosta mesmo de nos abraçar. E é tão bom ser abraçado pelo nosso Pai. Então, meu irmão, minha irmã, não desistas daquilo que Deus conquistou através de Jesus Cristo para cada um de nós. Aquilo que Jesus Cristo conquistou para ti, não desistas, não dês. Não dês de barato. Não desperdices só porque alguém te disse isto ou porque encontraste não sei quem que te disse aquilo. Não ponhas em causa o que Deus tem para a tua vida, porque houve alguém muito instruído que decidiu dizer as maiores barbaridades ao teu ouvido e que não estão em conformidade com aquilo que está aqui escrito. Amém? O que Deus diz é: assim como fui com Moisés, serei contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Sê forte e sê corajoso. Sê forte e sê corajoso. Isto é para fortes e para corajosos. Amém? É para fortes e para corajosos. Não para aqueles que se dão por vencidos facilmente, não para fracos. Mas todos nós, em Cristo Jesus, somos fortes e somos corajosos. Amém? Nós até sabemos que o véu foi rasgado e de alto a baixo, mas quantas vezes arranjamos forma de o voltarmos a colocar lá no lugar para depois até nos desculparmos com: eu até nem era merecedor. Então, mas quantas vezes já ouvimos, e já ouvi, agora falo por mim, já ouvi alguém a dizer: então, mas Deus não te tinha prometido, não era... realmente eu tinha essa certeza no meu coração, Deus prometeu, mas olha, foi porque não calhou e se calhar eu não merecia também. Quantos é que já ouviram expressões deste género de irmãos vossos? Quantas vezes já ouvimos isto? Foi porque não merecia ou foi porque não caminhou no caminho onde estava essa bênção para a sua vida e simplesmente achou que era bom demais para ele? Achou que realmente não merecia? Olha, só um parênteses, se formos por esta vertente de merecimento, estamos bem feitos, porque sabem uma coisa, isto não tem a ver com aquilo que nós possamos fazer ou com aquilo que nós possamos merecer ou não, mas tem a ver com aquilo que Ele fez. Amém. E que decidiu que era para nós. Amém. No momento da morte de Jesus Cristo, quando Ele entregou a sua vida, ouçam, quando Ele entregou a sua vida, quando Ele deu a sua vida, não lhe tiraram, Ele deu a sua vida, conforme é relatado lá em Mateus, Marcos e Lucas, o véu foi mesmo rasgado de alto a baixo. Mateus 27, 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu Espírito. Ouçam, entregou o seu Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu. Ouçam, o véu foi rasgado. Amém. Nós temos acesso à presença de Deus. Nós vivemos na sala do trono. Amém. Agora deixem-me só dizer-vos rapidamente o que era o véu. No Templo de Jerusalém, o véu era uma cortina bem grossa que separava o lugar santo dos santos ou do lugar santíssimo também. Este lugar santíssimo ou o santo dos santos era um local mais sagrado onde habitava a presença de Deus. Antes no tabernáculo, depois no templo, que existia este véu. Como já disse no início, somente o sumo sacerdote, ele podia entrar naquele lugar
apenas uma vez por ano, dia próprio e dia específico, o dia da expiação, para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. O sumo sacerdote não podia entrar lá de qualquer maneira. Não era, ok, hoje é o dia, então aí vou eu. Não. Havia uma série de rituais. E eu vou dizê-los rapidamente, para vos lembrar. O sumo sacerdote tinha que purificar-se antes, ou seja, lavar-se com água, vestir roupas especiais de linho simples, e isto tem um significado também, o facto do linho ser simples. Precisava de oferecer um novilho, como oferta pelo pecado, pelo seu próprio pecado e da sua casa. Depois sacrificar o novilho para poder entrar com o sangue para aspergir no propiciatório. Oferecer sacrifício pelo povo, com 2 bodes que eram escolhidos. Por fim, levava o incensário, cheio de brasas do altar, que formavam uma nuvem. E para que é que era esta nuvem? Para cobrir o propiciatório, para ele não morrer ao ver diretamente a presença de Deus. Então a nuvem era para cobrir, para ele não ficar em contacto diretamente com a presença de Deus. E o véu era uma cortina bem grossa que separava o lugar santo deste lugar santíssimo. Agora, qual era o significado, o verdadeiro significado do véu se ter rasgado? E deixem-me rapidamente dizer-vos, em primeiro lugar, acesso direto à presença de Deus, acesso direto a Deus. Ouçam, o rasgar do céu do véu simboliza que com a morte de Jesus, o acesso à presença de Deus não está mais restrito apenas ao sumo sacerdote ou ao templo. Todos nós podemos ir aqui, na nossa casa, no nosso carro, seja onde for, nós podemos entrar na presença de Deus, porque Jesus Cristo abriu esse caminho para cada um de nós. Amém? Todos aqueles que creem em Cristo podem aproximar-se de Deus diretamente, sem necessidade de intermediários. Ouviu, meu irmão? Sem necessidade de intermediários. Há alguns que pensam que para terem... Já vamos lá mais à frente. Deixem-me. Fim do sistema sacrificial também. Alguns acham que ainda têm que fazer isto e aquilo e aquele outro, mais este e aquele sacrifício. Mas o rasgar do véu significa o fim do sistema sacrificial. O sacrifício de Jesus foi mais que suficiente. Amém. Não queira matar Jesus outra vez. Jesus foi morto uma vez e mais que suficiente para abrir o caminho até à presença de Deus. O antigo sistema de sacrifícios da lei de Moisés foi cumprido e superado. Amém. Cumprido e superado. A prova que Jesus teve que passar, ela foi superada e com distinção. Amém. Com distinção. Por vezes temos algumas atitudes perante a vida, perante as situações da vida, e às vezes a vida é complicada, meus irmãos. Não estou aqui a dizer que é sempre tudo muito bom. Não há alturas em que passamos por dificuldades que nunca pensávamos que iríamos a passar. Mas por vezes temos algumas atitudes perante a vida que até parece que o sacrifício de Jesus não foi suficiente para nós. Alô? Ou então achamos que precisamos de fazer algo mais. Temos que dar uma ajudinha. Temos que fazer mais alguma coisa, porque aquilo que Jesus fez não foi suficiente. Mas, porque se fosse suficiente, eu não tinha que estar a passar por isto. Alô? Não há nada que nós possamos fazer, mas mesmo nada, apenas precisamos, ouça com muita atenção, reconhecer o seu sacrifício. E isto chama-se, e também já aqui foi dito, pelas coscovilheiras. Gratidão. Acho que foi pela terceira coscovilheira, acho que foi a Sara. Gratidão. Gratidão em vez de sacrifício. Gratidão é o que deve existir em cada um de nós,
mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos complicados da nossa vida. E eu sei, eu não vou chamar, mas eu sei que poderia chamar aqui algumas pessoas, com conhecimento de causa, poderia chamar aqui algumas pessoas e dizer-lhe assim: olha, nesta altura da tua vida, o que é que tu achavas em relação a isto e isto e isto que aconteceu? E iria achar uma coisa. E agora, neste momento, falando agora, o que é que tu dizes disso? Oh glória! Era o que iria dizer. Oh glória! Oh glória! Porque aquilo que parece torto aos nossos olhos, ouçam, aquilo que parece torto aos nossos olhos, aos olhos de Deus, Ele faz a linha bem direitinha. Amém! Ele é um bom desenhador, Ele não é um mau desenhador. Amém! E um bom programador também. Seja grato em tudo, mesmo sem perceber ou sem compreender algumas coisas. Seja grato, seja grato, seja grato. Não ofereça sacrifícios, seja uma pessoa grata. O sacrifício é o nosso próprio corpo, é a nossa própria vida, é entregue a Cristo, em sacrifício vivo. E não há nada que possa agradar mais ao nosso Pai do que a gratidão no nosso coração, no meio de todas as coisas, em todas as coisas. Amém? Mas eu estou numa luta, numa batalha que não imagina. Esta batalha é mesmo muito grande. Eu tenho que fazer mesmo alguma coisa, porque se eu não fizer nada, eu vou morrer debaixo disto. Eu não vou conseguir, eu vou ter que fazer, eu vou ter que ajustar contas com este, com aquele, com o outro, que me estão a fazer isto, porque só desta forma é que eu vou alcançar a vitória. Ouçam, não, não e não. Faça o que é certo, sim, faça o que é certo, mas deixe nas mãos de Deus e confie que Deus trabalha muito melhor do que qualquer um de nós. Amém? Esse tipo de mentalidade vai manter-te do lado de cá. Vai manter-te do lado de cá. E o que é esse lado? Lado da preocupação, lado da dúvida, lado da incerteza, lado da desconfiança, lado da incredulidade, lado da incapacidade e lado da falta de paz. Mas a verdadeira paz, o verdadeiro descanso e a verdadeira confiança e o verdadeiro descanso, como foi falado na semana passada, só conseguimos do lado de lá. Os irmãos que estiveram aqui no domingo passado, lembram-se quando a pastora Cristina se sentou aqui naquele cadeirão? Lembram-se? Descanso. Deitou-se. Alguém está a dizer. Foi quase. Também não exagerem, não se deitou. Reclinou-se no cadeirão. Este descanso só conseguimos ter do lado de lá. Do lado de cá, por mais que tentemos, não vamos conseguir. Podemos tentar arranjar 1001 coisas, mas não vamos conseguir. Porque só na sala do trono, só na presença de Deus é que nós conseguimos encontrar o verdadeiro descanso. Amém! Junto do Pai, nos braços do Pai, na presença do Pai. Amém! Outra coisa, primeiro, portanto, acesso a Deus, direto a Deus, fim do sistema sacrificial, e a terceira, a nova aliança. Amém. Tem sido falado tanto. O rasgar do véu marca o início de uma nova aliança entre Deus e a humanidade, baseada não mais na observância da lei judaica, mas na graça e na fé em Jesus. Amém. Ou seja, o véu rasgado simboliza a quebra da separação entre Deus e a humanidade. O véu rasgado representa liberdade. Amém! E esta palavra liberdade já aqui foi mencionada hoje várias vezes também. João 8,36 diz: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente
sereis livres. É Ele que nos dá a verdadeira liberdade, meus irmãos. O véu rasgado representa reconciliação. Amém. Reconciliação. Segundo aos Coríntios 5:19. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ouçam, qual é a palavra que nós temos? A palavra da reconciliação. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, nem para trazer condenação a ninguém. Jesus Cristo trouxe a palavra da reconciliação a todos nós e imputou-nos essa palavra da reconciliação, que é essa mesma palavra que devemos levar aos outros. Amém? O véu rasgado representa o início de um novo relacionamento com Deus. Então eu pergunto outra vez, de que lado estás? Deixem-me colocar antes desta... De que lado é que nós estamos? No lado da liberdade ou no lado da prisão? Estamos no lado da reconciliação ou no lado da condenação, da discórdia e do desentendimento? Estamos no lado de um verdadeiro relacionamento com Deus ou no lado de obediência cega a um conjunto de regras que se chama religião? De que lado é que nós estamos? Viver para além do véu, viver do lado de lá, significa viver na realidade da nova aliança. E isso foi o que Deus conquistou para nós através de Jesus Cristo. Vivermos na nova aliança, na realidade da nova aliança. É viver com acesso direto à presença de Deus, em contraste com a antiga realidade, em que o povo estava separado de Deus por causa do pecado e precisava do sumo sacerdote como intermediário. Nós não precisamos de mais ninguém como intermediário, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Nós temos o acesso à presença de Deus, significa que não há mais barreiras, significa que podemos e devemos ter uma vida de intimidade, de comunhão, de liberdade espiritual baseada na obra consumada de Jesus Cristo. Amém! Viver em plenitude espiritual refere-se a uma vida que reconhece e desfruta a graça que nos foi concedida, da misericórdia e da justiça de Deus, sem medo, sem culpa e sem condenação. Amém! Algumas pessoas confundem o temor ao Senhor com medo, mas temor ao Senhor não tem nada a ver com medo. Nada. E quem que se quiser saber melhor, a disciplina foi gravada, não foi? Da Academia Zoe, do temor do Senhor. Então pode adquirir e ouvir e perceber e entender melhor o que é o temor ao Senhor. Consciência de quem somos verdadeiramente em Cristo. Temos agora a consciência de quem nós somos em Cristo. E nós não somos uns quaisquer. Nós temos consciência da identidade como filhos de Deus, redimidos, justificados e onde o Espírito Santo habita. Então, que melhor nós podemos ter? Que melhor nós podemos ter? Do lado de lá do véu, eu não apenas ouço sobre Deus, mas eu vivo Deus, eu conheço Deus, eu sei o que é Deus na minha vida. Amém. Eu experiencio, não sei se posso dizer esta palavra, se existe, acho que sim. Eu experiencio Deus na minha vida. Amém. Quando o conheço, quando eu experiencio, então eu descanso. Não mais preciso de oferecer sacrifícios,
eu me torno um sacrifício vivo. Num lado de lá não há mais distância, apenas há presença. Amém. Apenas há presença. Viver do lado de lá é viver uma nova vida com Deus através de Cristo Jesus. Viver do lado de lá é viver uma nova vida com Deus através de Cristo Jesus. Ai, mas é só nós e Ele, e nós e Ele, e Ele e nós. Não. E com todos aqueles que estão à nossa volta também. Porque quando nós somos contagiados por Deus, quando nós vivemos a intimidade com Deus, não conseguimos ficar indiferentes a quem está ao nosso lado, à nossa volta. Amém? Uma vida de liberdade, uma vida de acesso, uma vida de intimidade e uma vida de transformação espiritual. E vou terminar agora com isto. Viver do lado de cá do véu. O que é? É viver como se o véu não tivesse sido rasgado, ou seja, ignorar ou não viver à altura da liberdade, do acesso e da intimidade com Deus que Jesus já conquistou por meio da sua morte na cruz. E quem é que vive assim? Algumas vezes sem se aperceber. Quem é que vive do lado de cá do véu? Aqueles que, mesmo professando a sua fé em Cristo, ainda vivem, espiritualmente falando, como se estivessem na antiga aliança, debaixo do medo, debaixo da culpa, debaixo da condenação, debaixo das regras, através de intermediários, e acabam por viver como se o véu ainda estivesse lá no lugar. Deixem-me dar-vos alguns exemplos para tornar isto mais claro. Aqueles que vivem com medo de Deus, sem entendimento da graça de Deus e do que é a graça de Deus. Veem Deus como distante, como alguém irado, como alguém inacessível, relacionam-se com Deus por medo da punição e não por amor ou por confiança. E não há nada pior do que eu ver um filho meu, agora já não falo no filho que já são muito crescidos, mas uma neta minha ou um neto meu, chegar ao pé do avô e pronto, eu tenho que me portar assim, porque iria sentir-me tão triste eu. Estou a falar agora de mim. Iria-me sentir-me tão mal, tão mal, tão mal, de ver uma neta minha ou um neto meu. Está aí o avô. Então, não. Então não chama a atenção? Chamo, claro que chamo. Quando ainda ontem tive lá 2 índios, meu Deus. Mais o pequenito, caramba, chega para elas todas. E se quis ter algum sossego, tive que vir para aqui, porque não dava. A casa não é assim tão pequenina, mas em qualquer lugar aquilo dava para perceber que o desassossego era grande. Mas iria-me fazer sentir tão mal eles portarem-se bem simplesmente porque têm medo do avô. Eles serem bons meninos porque têm medo do avô. Mas fico orgulhoso quando, principalmente uma delas, que era mais arisca para beijos e para dizer gosto de ti, quando as outras eram mel e marmelada, mas agora já chegar, olá avô, gosto de ti. Bolas, foi preciso 2 anos, 3 anos, mas chegou lá. Ouçam, o nosso Pai do céu não quer que o nosso relacionamento com Ele seja de medo, mas de confiança, de amor, de tranquilidade. Amém. Onde nós podemos falar tudo, que é o melhor lugar para falar tudo. Mas se nós estivermos do lado de cá, nós vamos viver com medo. E até nem vamos falar uma série de coisas, porque senão, como se Ele não soubesse. Certo? Mas ficamos tão ceguinhos, que até, não, isto não.
Aqueles que dependem de intermediários para se relacionarem com Deus. Acreditam que precisam ou de um pastor, ou de um líder, ou do pai espiritual, ou da mãe espiritual, para fazer a tal oração, porque a oração deles não vai ser ouvida. Ouçam, não há mal pedir orações, por favor, entendam-me. E é bom pedirmos, e é bom falar com os líderes, com os pastores, com a mãe espiritual, o pai espiritual, seja quem for, pedir ajuda. Mas ouçam, vocês podem ir diretamente a Deus sempre que quiserem e apresentarem-lhe o vosso pedido, mesmo que não saibam pôr as palavras assim tão bonitas. Também aqui foi dito nesta manhã, acho que foi pela terceira quadrilheira. Não é quadrilheira, é cuscovilheira. Aí já estava a chamar outro nome. Elas perdoam-me, mas acho que foi dito pela terceira. A oração das crianças, acho que foi. Não, foi a Susana, foi pela segunda, pronto. Ou pela primeira, já não sei. As crianças dizem exatamente aquilo que, se vão orar por cura de alguém, Deus, eu peço-te em nome de Jesus que cures. Eu lembro-me de uma oração de uma criança por alguém ainda em Alvalade. Eu não tinha isto planeado, mas ainda em Alvalade, lá na sala da super igreja. Não vou mencionar a qual foi a criança. Infelizmente já morreu até a criança, que já era jovenzinho, mas que fez oração por um irmão que estava a passar por um problema de cancro e simplesmente chegou, orou, ele mesmo disse, essa criança disse que queria orar, chegou lá à frente, orou, uma oração simples mesmo. Nessa semana, esse irmão foi fazer alguns exames que tinha para fazer e tempo mais tarde foi apresentar o resultado dos exames ao médico e o médico disse, eu não sei o que é que se passou, mas alguma coisa aqui aconteceu, porque nada do que estava não tem. Esse irmão continua vivo, de saúde, bem, eu não vou mencionar nomes, mas ouçam, oração simples. Então, fui buscar isto porque, eu não sei orar bem. Fala com Deus. Abre o teu coração com Deus. Queres saber um segredo? Não há ninguém que te compreenda tão bem como Ele. Nem o pastor, o apóstolo, o sumo, ninguém te compreende tão bem como o teu Deus. Então abre o teu coração com Deus. Com isto não quer dizer que não peças ajuda a outras pessoas também, para te ajudarem na caminhada. Ok? Alguns não se sentem dignos de orar. Não se sentem dignos de ouvir Deus e acham que Deus nem sequer os ouve também. Vive uma vida de perdão, não alimentes coisas no teu coração, nem fiques agarrado a coisas no teu coração que te impeçam que as tuas orações sejam respondidas. E fala com Deus livremente e podes ter plena certeza de que Deus te ouve e responde às tuas orações. Outro tipo de pessoas que vivem do lado de cá, aqueles que vivem presos à religiosidade e não à fé. Dão prioridade a regras, a rituais, aparência espiritual, em vez de valorizarem um relacionamento vivo e real com Deus. Acham que o seu valor diante de Deus depende daquilo que eles fazem. Obras. Então fazem muita coisa. Quanto mais coisas eu fizer, então melhor eu estou diante de Deus. Vou subindo os patamares, porque eu faço isto e aquilo. Não tem nada a ver com isso, meus irmãos. Mais uma vez eu vos digo, tem a ver com o que Ele fez e não com o que nós fazemos. Amém. Mas o resultado de estarmos com Deus, estarmos do lado de lá, devem refletir boas obras na nossa vida. Ok? Porque eu também já ouvi alguém a dizer que não, isso, pronto, eu estou neste lugar já, portanto isto para fazer somos todos nós. Amém? Mas não é o fazer boas obras que nos levam ao lado de lá. Porque estamos do lado de lá, nós devemos fazer boas obras. Amém? Aqueles que não usufruem da presença de Deus também. Vivem como se Deus existisse num outro lado,
distante, longe, inacessível, não experimentam paz, vivem uma vida triste, vivem uma vida de desânimo, sem direção ou sem comunhão espiritual, mesmo quando tudo isso está disponível para eles. A morte de Jesus abriu um novo e vivo caminho. Nós celebramos aqui nesta manhã a morte de Jesus. E em Hebreus 10, 19 diz: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que nós entramos no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. A morte de Jesus, como eu já disse, abriu um novo e vivo caminho para que qualquer pessoa, em qualquer momento, possa aproximar-se de Deus com confiança. Amém. Viver como se o véu ainda estivesse lá é desperdiçar este excelente presente. E os presentes não se desperdiçam. Os presentes não se deixam. Os presentes recebem-se. Amém? E este presente deve ser recebido de braços abertos. Viver como se o véu não tivesse sido rasgado é viver distante de Deus por causa do medo, da culpa ou da religiosidade. Em vez de vivermos pela fé, na graça, com ousadia e com intimidade com o nosso Pai do céu. Viver como se o véu não tivesse sido rasgado. E eu pedia ao grupo de louvor que subisse, eu estou mesmo a concluir. É como estar, ouçam, prestem atenção a isto, é como estar do lado de fora de uma porta que está aberta e não entrarmos. Agora imaginem, uma porta aberta de acesso à sala do trono e nós estarmos aqui deste lado, em frente à porta, escancarada, e não entrarmos, simplesmente por uma série daquelas coisas que vos falei no princípio, que matraquilham a nossa cabeça, que andam à nossa volta, e simplesmente porque estamos perdidos em tudo isso, não damos o passo para entrar no lado de lá, para ir para o lado de lá, para além do véu. Não fiques à porta daquilo que Deus conquistou para ti. Quantas vezes já ouvimos esta expressão morrer na praia? Quem estava prestes a conquistar e depois, mesmo ali no final, e não conseguiu. Então ouçam, não morras na praia em relação às coisas que Deus tem para a tua vida. Não fiques à porta daquilo que Deus tem para ti, daquilo que Jesus Cristo conquistou para ti, que ganhou para ti através da sua morte na cruz do Calvário. Não fiques na porta da entrada à espera de seres melhor, de seres melhor pessoa, de seres mais digno, de estares mais purificado, como um sacerdote mais lavado. Não fiques à espera disso. Isso era no tempo em que o véu estava lá, na antiga aliança. Agora, simplesmente tens que entrar e deixar-te inundar por tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Mas há coisas que precisam de ser melhoradas. Não há melhor lugar do que na presença de Deus para melhorarmos aquilo que temos que melhorar. Alô, igreja? Distante de Deus não conseguimos melhorar nada. Distante de Deus, se calhar vamos piorar muita coisa. Mas na presença de Deus, na sala do trono, junto a Ele, temos a possibilidade de melhorar tudo aquilo que houver para melhorar. Amém? Deus tornou-te merecedor através da morte do seu Filho. Então entra na sala do trono nesta manhã. Entra na sala do trono, onde há cura, onde há paz, onde há descanso, onde há liberdade, onde há gozo, onde há alegria, onde há satisfação, onde há prazer de viver. E recebe isso, toma posse disso.
Todas essas coisas eu tenho, mas há uma outra que eu ainda não tenho. Então toma posse disso que te falta, porque na sala do trono há tudo aquilo que tu precisas. Amém. Ajoelha-te diante do teu Deus. E não estou a falar no sentido literal mesmo, mas ajoelha-te, verga-te, dobra-te. Coloca de lado o teu orgulho e reconhece o seu senhorio na tua vida, sobre a tua vida e em todos os teus caminhos. Que cada um de nós possa fazer isto nesta manhã e dizer: Deus, nesta ou naquela altura eu pus em causa isto ou aquilo, eu peço-te perdão nesta manhã. Eu quero reconhecer-te em todos os meus caminhos. Eu quero reconhecer-te sempre na minha vida, mesmo quando coisas menos boas surgem na minha vida, mesmo quando há situações que me parece que é para afastar de Deus. Ouçam, Deus não permite que nada venha à tua vida para que tu vás para longe de Deus. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Ele ama-te demais. Ele quer o melhor para a tua vida. Não fiques à porta. Termino com isto. Não fiques à porta. Entra na abundância de Jesus. Entra na abundância que Jesus conquistou na cruz do Calvário para todos nós, meus irmãos. Para todos nós. Para aqueles que se acham melhores, para os que se acham piores, para os que se acham mais perfeitos, para os que se acham mais imperfeitos, para os que se acham dignos, para os que não se acham dignos, para todos. Jesus deu a sua vida por toda a humanidade. Não ponhamos nós ninguém na nossa mente, no nosso entendimento, não ponhamos nós ninguém do lado de cá do véu, mas que com o nosso entendimento, com as nossas palavras, com as nossas ações, possamos contribuir para todos aqueles que estão à nossa volta possam ir e entrar na porta e ir para o lado de lá do véu. Amém? Vamos todos ficar de pé.